Olá, amigos do Papo.com, bem-vindos ao nosso programa e hoje a gente vai discutir um assunto muito especial, que é saúde mental. Como é que as pessoas estão lidando com essa situação no Brasil, que está parecendo ser bem séria, tá? Para isso, a gente convidou a advogada Cláudia Abdu Arrad, que é sócia do escritório Securato Abdu Arrad, escritório de advocacia. O papo vai ser muito bom, fique até o final, porque a gente vai falar também sobre uma nova norma NR1 e no final do programa ela vai dar as dicas de como é que as empresas devem cuidar desse segmento. Bem-vindos ao Papo.com. Cláudia, muito obrigado. Eu sei que tão para marcar esse encontro aqui há um tempão, né? E o mundo tá difícil aí, você que vive nesse dia a dia das questões trabalhistas. Como é que tá a saúde mental do brasileiro? Também, em primeiro lugar, eu agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. A gente tem uma relação aí, né, de assessoria de imprensa de longa data e eu gosto muito do trabalho de vocês. Em primeiro lugar, quero elogiar o trabalho da assessoria e o trabalho do podcast, que é bem legal, tem trazido convidados relevantes. Obrigada pelo convite. E olha, só para complementar, esqueci de falar na abertura, eu estou aqui com o Gustavo Giroto, meu sócio, que é o responsável por cuidar da Cláudia, viu? Prazer. Então, vamos lá, Seja Cláudia. bem-vinda. A gente está vivendo uma crise de saúde mental no mundo todo, não só no Brasil. Para você ter uma ideia, a saúde mental tem tirado $1 trilhão da economia global. Isso se deve ao número de pessoas afastadas do trabalho por conta de quadros de ansiedade, depressão e burnout. No Brasil, o número de afastamentos aumentou, dados do INSS do ano passado, aumentou 145% o número de afastamentos. O número de reclamações trabalhistas de ações judiciais que tratam de burnout aumentaram no ano passado 40%. Então, a gente tem dados estarrecedores tratando desse problema. É urgente, é premente que as empresas olhem para os temas de riscos psicossociais no trabalho de seus empregados. Mas por que esse número de 1 trilhão? O que mudou para chegar nesse número? Na verdade, isso está sendo mensurado agora, né? Uhum. Isso está sendo mensurado no mundo e está sendo mensurado no Brasil. Mas são as pessoas que não estão indo trabalhar, porque elas estão afastadas por alguma questão psicológica e emocional. Entendi. Então, são as pessoas que não trabalham, que não vão trabalhar, ou que faltam justificada, levando atestado médico, ou que simplesmente não aparecem para trabalhar. Porque estão desengajadas, porque estão desmotivadas, porque estão sofrendo de depressão e porque estão com algum quadro de burnout, por exemplo. Ô, Cláudia, nesses fatores que você está citando, na cesta de problemas que está entrando dentro desse contexto, não está só a questão do trabalho. Por exemplo, ela pode ter problemas externos da vida pessoal ou outros problemas que também impactam nisso. Por exemplo, eu tenho visto ali, tem uma discussão que, por exemplo, tem pessoas que estão tendo burnout por questões de diabetes, que é uma coisa que você já chegou a comentar. Como é que a gente lida com todos esses fatores, como é que a gente consegue mudar isso e trazer aí algum respaldo para ajudar essa pessoa a sair desse problema? A gente tem uma questão muito séria de função social da empresa. Então, a empresa tem a função de cuidar desses trabalhadores. Tem a função e tem a obrigação de cuidar. Mesmo em casos como é o caso da diabetes, que é um problema de saúde pública. É um problema que deveria ser tratado por lei, pelo governo, mas a gente sabe que a gente tem um déficit, né, de legislação no Brasil, uma dificuldade de se aprovar legislações e uma dificuldade de que o setor público endereça esses temas. Então sobra para a empresa endereçar. E sim, o ser humano é composto não só do trabalho. O ser humano não tem problema só no trabalho. O ser humano é único e ele não chega no trabalho e simplesmente se desliga dos seus problemas pessoais. Sim. Ele é uma pessoa só. Ele chega no trabalho com problema em casa, com dívida, com esse problema agora com dívida por causa de diabetes. E tudo isso importa em como ele tá e como que ele vai se comportar e como que ele vai trabalhar. Existe uma estatística que eu acho que é importante da gente falar, que é sobre o presenteísmo. O que é isso? Explica pra gente. Presenteísmo, nunca ouvi falar dessa questão. São as pessoas que estão trabalhando, mas não estão engajadas. Então, elas não estão no absenteísmo, que são as pessoas que não aparecem para trabalhar, que faltam ao trabalho. Presentes, mas não produzem. Elas estão presentes, mas elas não estão engajadas. Elas não estão trabalhando. Elas não estão dedicadas ao trabalho. Elas estão ali para cumprir jornada,
para bater ponto, como a gente fala, entendeu? Elas não estão ali, né, para cumprir suas tarefas, é só para bater ponto. E isso também tira mais milhões da economia. Mas a empresa precisa olhar para os seus trabalhadores. E a gente tem uma série de fatores, uma série de medidas que as empresas podem tomar para ajudar o trabalhador a sair desse buraco, né? Porque as empresas são feitas de pessoas e a gente não quer as pessoas desengajadas, infelizes, improdutivas e com burnout na nossa empresa. Mas, Cláudia, a gente vê assim, a economia nossa, brasileira, ela está muito baseada em serviços, né? E serviço é basicamente pessoas, né? E você tem uma pressão, né? Você está reduzindo os valores de remuneração das empresas de um lado, né? E de outro lado, demandando mais serviço das empresas que prestam, né? Então gera uma situação de estresse permanente. A empresa que contrata querendo pagar menos e pedindo mais, e você tendo que remunerar menos e pedir mais do funcionário. Como é que você lida com o desequilíbrio dessa magnitude? Infelizmente, essas relações comerciais, cada um tem que entender como que encaixa na sua empresa. Então, eu consigo atender esse cliente pelo que ele está pagando, pelo que ele está pagando, dando um trabalho justo, honesto e saudável para o meu trabalhador? Se eu exigir demais do meu trabalhador, colocar ele para trabalhar 24 horas por dia, sem direito à desconexão, final de semana, feriado, ser acionado à noite, de madrugada, se eu tiver uma reclamação trabalhista, e se eu colocar isso na ponta do lápis, o absenteísmo, o presenteísmo, uma reclamação trabalhista, todos os problemas que isso pode me gerar, ainda assim meu cliente está me dando lucro? Vale a pena? É um movimento capitalista, né? É muito difícil você lidar com o movimento capitalista. Eu sou prestadora de serviço, eu tenho um escritório de advocacia e eu sei da dificuldade que é você cobrar mais dos clientes. Em compensação, os clientes exigem cada vez mais de nós. E o setor de vocês também passa pelo mesmo problema. É muito difícil equilibrar essa equação, muito difícil mesmo. Passa pela maturidade do líder, maturidade do gestor, e pelos setores, né? Tem setor que funciona melhor que os outros. Eu quero entrar um pouquinho mais nessa questão que você falou. Acho que o telespectador que está nos assistindo agora, principalmente o empresário, já se identificou com esses problemas que nós estamos discutindo. Essa questão específica das bets, que virou um problema coletivo dentro de grande parte das empresas, né? Você falou, tem um aspecto legal da legislação no qual ela é permitida. Como é que a gente pode, porque aí a gente entra numa discussão moral e não numa discussão legal, como é que a gente pode possibilitar que uma pessoa que sem ferir a liberdade individual dela, já que é legal, ela tem a liberdade individual de usar daquilo lá? E como é que a gente consegue tirar ela desse problema, entendeu? Ajudar de alguma forma. Porque ela pode não querer, inclusive, ser ajudada. É a mesma coisa meio que do cara do tratamento químico. Ele pode querer não ser tratado. É uma liberdade individual dele. Como é que a gente pode melhorar isso, entendeu? É um aspecto legal, a legislação precisa ser melhorada, isso precisa ser debatido. Como é que a gente muda esse cenário, entendeu? O direito à intimidade, à vida privada e à honra da pessoa humana é o que existe de mais importante, de mais sagrado, de mais precioso no direito, e a gente não pode ferir de jeito nenhum. Não só o que é imoral, como apostar todo o seu dinheiro e perder seu dinheiro em jogo que não vai te dar retorno, mas, por exemplo, se ele quiser usar drogas, a empresa não pode interferir nisso. Sim. É ilegal, mas a empresa não tem, né, não pode interferir na vida privada da pessoa. O que a empresa pode oferecer é apoio psicológico. Então, encaminhar para um médico psicólogo, depois encaminhar para um psiquiatra, se for o caso, fazer treinamento para os empregados, tratando desses temas delicados, desses temas difíceis, tentando educar, tentando trazer uma educação financeira, por exemplo, para a empresa, para a pessoa entender a lógica da bet, né? Porque eu acho não é investimento jogar, né? Não a pessoa não vai ficar milionária jogando na bet, entendeu? Não existe milagre. Não existe milagre. Qualquer milagre financeiro é golpe. Então, as pessoas têm essa consciência, têm isso claro, porque a pessoa tem que entender o que é antes de se viciar, né? Sim. Depois a gente trata isso de outro jeito, a gente trata como um vício em jogo. Mas a empresa tem que olhar sim, olhar para esses temas importantes. E a Bet, ela tem um componente, porque assim, antigamente você tinha os jogos de loteria, mas você não acessava aqui, né? Aqui, a qualquer hora do dia, da noite, né? Você acessa e você joga. Às 3 da manhã você pode estar jogando. Até teve um caso de um amigo nosso, né, Gustavo, que o cara estava num jantar,
jantar. Ele saiu, foi pro toalete, ficou jogando no toalete e não voltava Não pro voltava, jantar. a mulher, ele tava jogando no Aí foi ver, ele tava jogando bet no celular. Quer dizer, entra num negócio que é totalmente irracional, né? Mas aí eu queria ver a sua opinião sobre um ponto específico em relação à bet. Está se discutindo muito bet, tá? Eu acho que a bet ela tem que ser tratada como é tratado cigarro e álcool. Você não pode permitir que um influenciador ou o que seja estimule o consumo disso. Não sei qual é a tua opinião em cima dela. Porque você não vai conseguir coibir a lei, porque a lei está dada, é permitido jogar, né? Mas você pode tentar mitigar um pouco o incentivo a isso. Né? Não, e olha que delicado. O funcionário está jogando bet dentro do trabalho. Isso. Dentro do trabalho. Você falou, tem uma diferenciação entre a droga, porque a droga é um ilícito e a bet não é. Mas é isso. Você fazer um jogo do bicho, você precisa sair da empresa. Você não faz dentro da companhia. Você vai até o ponto. Você tem que encontrar pessoas, tem que fazer o jogo. A bet é dentro do local de trabalho. Então, vamos lá. Trazendo pro trabalhista em si. Bloquear em todos os computadores da empresa. Uhum. Bloquear todos esses aplicativos em celular corporativo. Isso já adianta. Isso é possível já. Isso já é possível. Uma boa dica, né? Tudo que você puder fazer dentro da sua empresa para bloquear o acesso a esse tipo de site, você pode. Porque ali é local de trabalho, não é lugar de joguinho nem de aposta. Então, isso é bem importante de fazer. A questão da propagação e da divulgação das bets também deve ser regulamentada, né? E existe já esse projeto de lei aí no Congresso para regulamentar a propaganda de bet. Mas já está bastante disseminado, né? Uhum. Principalmente, e aí a gente fala, tá bom, não pode, tem que ter limitação de horário, de local e tal. Mas onde a bet está sendo mais disseminada são nos esportes. E esporte, criança ama esporte. Uma vitrine muito forte, né? É uma vitrine muito forte. Você falou, nesse contexto de trabalho, principalmente no trabalho doméstico, saiu um dado que carteira assinada caiu 18% nos últimos 10 anos. E isso pega muito mais mulheres e pessoas negras. Por que existe esse fenômeno da queda do trabalho doméstico com carteira assinada caiu nos últimos anos? O que aconteceu? Por que está caindo? As pessoas não querem mais carteira assinada? Ou a gente partiu para um outro modelo? Enfim, o que está acontecendo? Esse dado traz uma série de reflexões, Gustavo. Uma série de reflexões. É importante que essa pesquisa foi feita 10 anos depois da Lei das Domésticas. Eu falo, tem alguma lacuna que não foi colocada dentro da lei das domésticas que não, permitiu é bizarro. Não, assim, é tão absurdo que só em 2000 existe uma lacuna legislativa para as mulheres. Para toda lei que envolve mulher, a gente tem uma lacuna legislativa. Quem faz a lei? Patriarcado? É uma coisa meio de patriarcado do Brasil, cultural? Não, não é. Não é? Não, não é. É questão que os deputados, a Câmara tem 15% de homens. O Senado tem 14% de mulheres. De mulheres. De mulheres. O Senado tem 14% de mulheres. Então, a lei surge no Congresso, entre os deputados, tem a votação e não existe o engajamento para votar leis femininas. Uhum. A gente está com um problema muito sério agora relacionado à licença paternidade. Então, existe isso. Aí chega no Senado, também não tem mulher para botar a lei para frente. Então, a gente tem uma questão muito séria de aprovar leis que envolvem mulheres. E o trabalho doméstico é de 90% feminino. Então, era uma lei que não interessava ser aprovada. Mas a lei de 2015 nada mais é do que dar todos os direitos trabalhistas para as domésticas. De todos os outros empregados. Por que elas mereciam menos direitos? Não tem uma explicação lógica para isso. Elas não tinham direito a fundo de garantia, elas não tinham direito a seguro-desemprego, elas não tinham direito a 1 terço de férias. Por quê? Faz 10 anos, gente, foi ontem. A gente já discutia igualdade de gênero 10 anos atrás. Mas isso passou só 10 anos atrás. E tem uma brecha na legislação das domésticas que fala que você pode ter uma empregada diarista 2 vezes por semana sem registro. Então, o que as pessoas fizeram? Elas demitiram as empregadas que elas tinham, as pessoas que têm empregada doméstica todos os dias. Para não pagar os direitos? Para não pagar os direitos. Achando que elas mereciam menos que os outros empregados. É absurdo. E contratou 3 de 2 dias por semana, provavelmente. E contratam 3 de 2 dias por semana. Outro movimento também que eu acho que é importante a gente dizer é que as pessoas estão tendo menos filhos, né? E que esse movimento de não ter empregado doméstico é um movimento global.
Os países desenvolvidos não têm empregada doméstica. Porque quanto mais escolaridade as mulheres, as pessoas têm, menos elas querem trabalhar nos serviços do lar. Mas o Brasil é um país em desenvolvimento. É um país que falta emprego. É um país que tem uma massa de mulheres desempregadas ou em subemprego gigantesca. Então a gente não está nesse nível de evolução para a gente não precisar contar com trabalho doméstico mais. Pelo contrário, é uma massa de... caiu 300 mil trabalhadoras, é muita gente. Sim. É uma massa de pessoas com trabalho informal muito grande. E qual que é o problema do trabalho informal? Essas pessoas, essas mulheres não têm direito à licença maternidade. Elas não têm direito, se elas ficam doentes, elas não têm previdência privada, previdência social. Elas não têm 13º, elas não têm férias. Elas não conseguem comprar nada, não tem nem elas não têm crédito, direito a crédito. Direito a crédito. Isso é seríssimo. Mas, se você trabalha todos os dias como diarista, você ganha mais do que a empregada CLT. E está tendo algum movimento para mudar isso, né? Para mudar a lei, para tentar mudar essa questão dos 2 dias, porque isso é uma brecha que você falou, né? Abriu-se um espaço ali para... Está se pensando em alguma coisa no sentido de que contratou, trabalhou, tem que virar uma MEI, sei lá, como é que funciona isso? Pelo contrário, a gente tem uma abertura enorme para contratações através de pessoa jurídica, e eu acho que a diarista segue nessa linha. Para CPJ? Para ser informal. Informal. Assim, a linha de raciocínio do PJ, mas o dela é ainda mais informal, né? E em tese o PJ, né, que está sendo discutido no STF, são empregados hipersuficientes. Sim. Que é empregados que conseguem negociar. Que em tese tem capacidade de negociar, mas a linha é a mesma. É flexibilizar o modelo de trabalho. E o que você falou, ela acaba ganhando mais no modelo informal do que no modelo formal, que também desestimula, né? Total. Acaba desestimulando ela. Mas no curto prazo, né? Porque se ela tiver um problema de licença, mas doença, brasileiro pensa a curto prazo. O brasileiro tá jogando em bet, querendo ficar milionário a curto prazo. E, por exemplo, essa discussão também, ela foi direcionada para os motoristas de aplicativo. Que eles não têm direitos trabalhistas ali. Entrou uma discussão sobre isso. Como é que a gente regulamenta esse trabalho de motoristas de aplicativos? E aí entra ali uma dicotomia, porque uma parte quer e outra parte prefere ficar na informalidade também. Então você cria esse tipo... Como é que resolve também? Essa foi outra discussão que a imprensa, nossos colegas pautaram nos últimos meses, e a gente não chega num termo, né? É uma coisa que é muito difícil ali. E aí precisava de uma legislação que garantisse direitos mínimos para esses trabalhadores. Tanto para os Ubers, quanto para as diaristas informais. Então, um pouco de direito. Não precisava ser tão engessado como uma CLT, né? Com tanta regra, com tanta trava, com tanto encargo. Porque o que encarece muito o empregado CLT não é o que ele recebe, é o que a gente paga de encargo. Sim. Inclusive, o modelo PJ funciona para muita gente, ainda mais com alto salário, porque a pessoa não tem desconto, né? Tem uma discussão que a gente estava debatendo, que é uma questão geracional, de mudança de geração, né? E você tem pessoas que... Não sei se aí a gente pode entrar nessa discussão e aprofundar um pouco. Não sei se você tem um excesso de oferta de emprego, mas hoje, diferente da nossa época, quando nós começamos lá atrás, emprego era uma coisa muito difícil. Você tinha uma escassez e quando a gente comemorava, e hoje quem vai ser contratado vem para entrevistar a empresa e você tem um mínimo de engajamento e as pessoas mudam muito por uma questão mínima salarial. Até uma geração que entra na geração mimimi e tal. Pessoal, como é que a gente lida com tudo isso, com todas essas mudanças e consegue aí atrair, melhorar, enfim, porque uma mudança de geração. Que também não quer ir para a formalidade, muitas dessas pessoas de uma nova geração. Elas não querem ficarem presas a uma formalidade. Você tem uma diferença de pensamento. Assim, na sua geração, na geração do Tamer, uma geração à frente de nós, nossos pais, assim, ser funcionário público, ser funcionário de banco, era uma conquista de vida. Hoje o cara acha que aquilo é uma coisa que engessa ele. Inclusive, um cara mais arrojado vai querer ir na iniciativa privada para ganhar mais dinheiro. Outro acha que a iniciativa privada pode trazer algumas amarras que ele não quer. Como é que a gente coloca isso e assim... como é que a gente pode entender um pouco esse processo, entendeu? Que é uma mudança. A gente está num dos momentos mais difíceis da história da humanidade. Nós estamos com 5 gerações convivendo ao mesmo tempo. A minha avó tem uma bisneta de 25 anos, que pode ter filho a qualquer momento. E minha avó tem 90, mas ela tá ótima. Então, e nas empresas, a gente tem pelo menos 3 gerações convivendo ao mesmo tempo. E existe sim um conflito geracional.
E eu sempre falo isso, a gente criou nossos filhos e a gente está criando nossos filhos para questionar, para empoderar, para questionar o status quo, para escolher, para fazer escolha. Aí quando eles chegam na nossa entrevista, a gente acha ruim que eles estão entrevistando a gente, que eles estão querendo escolher onde eles vão trabalhar. As empresas têm que estar preparadas para eles. Para pessoas questionadoras, para pessoas que escolhem. E o seu único jeito de reter talento é se adequar. Não adianta reclamar da geração. Tem que entender a geração, ver que eles têm muita coisa boa e muita coisa para ensinar pra gente. Não é assim pra tudo. Verdade. Não é assim pra Sim. tudo. Tem coisa que não dá pra falar sim. Entendeu? Qual é o meu limite? Então a gente tem muito pra aprender com eles. E também tem muito pra ensinar, eles também têm muito pra aprender com a gente. Então, Foi com os nossos pais, né, Cláudia? É que as gerações antigamente, os hábitos, eu me lembro disso, um hábito de uma geração para mudar demorava 20 anos, né? Você não mudava os hábitos tão rapidamente, né? Hoje, a cada 3, 4, 5... Outro dia eu estava com a minha filha, ela estava lá com o namorado dela, o namorado tinha 18, ela tem 22. Já era outra cabeça. 4 anos de diferença já muda, né? Que é o que você falou, são 5 gerações convivendo ao mesmo tempo, né? E está vindo uma sexta, e vai vir a sétima, com hábitos muito diferentes, né? Isso é bem complicado. E tem a ver com essa dinâmica digital do mundo, eu acho, não sei, né? a gente tá vivendo a revolução tecnológica. Isso. Isso já está sendo nomeado por vários estudiosos, mas a gente está vivendo uma grande revolução de comportamento. Depois da Revolução Industrial, é a revolução mais importante que a gente poderia viver. E aí a tecnologia vindo com tudo, né? Essa geração dos meus filhos já nasceu com telefone. A geração de 15, 20 anos já nasceu com telefone. Eles têm outras questões, outra forma de engajamento. A gente estava falando, né, hoje, antes da gente entrar aqui no podcast. A revolução que a gente teve na área do direito. Sim. Que a gente teve com os jornais, com a imprensa inteira. Né? Então, assim, a gente está vivendo um momento de muita, muita, muita mudança. A gente tem que entender. A gente tem que se adequar. E o que o ser humano tem de mais maravilhoso é a capacidade de se adequar. E a melhor característica que um ser humano também pode ter e que torna ele diferente é a capacidade de aprender. Então esse é um negócio que a gente tem que valorizar muito nas contratações, na retenção de talento e etc. Mas Cláudia, isso que é um ponto até que o Gustavo comentou. Você falou muito de burnout, de ansiedade. Na capacidade de processar, a gente processa hoje uma quantidade de informações que é, sei lá, 100 vezes maior, 1000 vezes maior do que era há 20 anos atrás. Você acha que esse mundo digital está levando a essa situação da depressão, do burnout? Total. E se sim, como é que a gente enfrenta este problema, tá? Eu vou parafrasear. Eu fui segunda-feira num evento do Fronteiras do Pensamento com o Jonathan Haidt, que é o cara que escreveu, o autor que escreveu Geração Ansiosa, que é um livro que é um best-seller e que ele pesquisa essa geração e o uso dos eletrônicos, dos smartphones, etc. Ele falou uma frase muito interessante na segunda-feira, tá? Que quanto mais inteligentes as máquinas ficam, mais idiotas nós ficamos. E eu achei genial, porque é exatamente isso. As pessoas querem pílulas de conhecimento, soluções de 1 minuto, e que tudo seja resolvido de uma maneira simples. Ninguém quer entender o complexo, o caos, todas as questões envolvidas no ser humano. Então, esse é um problema que a gente vai sofrer muito, que a gente sofre e que a gente reclama das gerações, né? Eu não quero ser CLT, de jeito nenhum. Porque CLT não é pra mim, eu sou mais importante que isso, eu já quero entrar como CEO. Então, essa rapidez em tudo e essa superficialidade de tudo vai atrapalhar muito o mundo. A gente vai ter muitas questões ainda envolvendo isso, essa superficialidade no conhecimento. Você falou, esse ponto é uma questão que você discute muito, né? A gente teve a CLT lá atrás, que é desde Vargas, aí a gente teve uma reforma trabalhista, e a gente discutiu muito, que inicialmente ela corrigiu algumas coisas e atualmente acho que era melhor rasgar e fazer outra nova, porque criou-se tantas distorções que voltou para aquilo que estava anteriormente. Como é que tá isso? Por que a gente retrocedeu? Qual que é a tua opinião sobre isso? Ou a gente não retrocedeu, ou a sociedade evoluiu e a A CLT que não foi. Então, é isso. Ou a gente tem um problema de legislação no Brasil que está muito aquém dos países mais desenvolvidos e a legislação não acompanhou o desenvolvimento da sociedade. Nenhum político
quer mexer no vespeiro que é reclamação trabalhista porque mexe em volta. Então a gente tem uma lei de 47. Exato. Que tem um monte de pinçado, um monte de penduricalho, um monte de lei, um monte de alteração, mas não existe ninguém com força política para sentar e falar, vamos fazer uma lei trabalhista nova. Já mudaram o Código Civil 2 vezes, já mudaram o Código de Processo Civil, agora estão mudando a legislação tributária a duras penas, né? A gente não sabe o que vai sair, o que não vai, como vai. Então, a gente precisa, o Brasil precisa, para ontem, de uma legislação trabalhista nova. Para ontem, não é para hoje, é para ontem. E mesmo se a gente... Só que é um trabalho puxado. É um trabalho puxado. É um trabalho que vai exigir muito esforço, vai exigir muita dedicação, mas é um trabalho necessário. A gente precisa de uma lei trabalhista nova. Mas é uma questão cultural isso? Assim, o brasileiro, que é um estado mais paternalista mesmo, é uma questão... Por que o STF derrubou? Constituição de 88, Gustavo. A Constituição fez isso, né? A gente tudo que nós vendo hoje é fruto da Constituição. Onde você deu uma série de poderes e de deveres, mas não tem a contrapartida. E o STF entra em cima disso, eu acho. Não sei se é a tua opinião. Sim. É isso. Eles barram... As garantias adquiridas. Em 88. Né? Ou seja, não evoluiu de acordo com a sociedade. A gente está até saindo do foco, mas é a discussão de rediscutir a Constituição, né? Sim, total. Tem que revisitar. Mas assim, a lei trabalhista é mais urgente. A lei trabalhista porque, bem ou mal, as cláusulas da Constituição são cláusulas pétreas. Né? E tem muita brecha ali nas cláusulas da Constituição Federal para se trabalhar dentro daquele contexto. A legislação trabalhista tem muito menos brecha para se trabalhar. Então, é complicado. Para vocês terem uma ideia, que eu tinha falado para vocês da licença paternidade. Na Constituição Federal de 88, falavam de uma possibilidade de uma licença paternidade, mas que viria uma legislação específica para dizer quantos dias que seriam que os homens ficariam com a criança após a licença paternidade. 2 anos atrás, não tinha sido essa lei não tinha aparecido, não tinha sido regulamentada. Tinha um monte de projeto de lei parado, ninguém com interesse de pôr isso para andar. E aí, a gente fala, né, mas o STF que pegou isso no colo. Teve uma ação de uma entidade de classe, de uma entidade sem fins lucrativos, no STF. E o STF falou, vocês têm 18 meses para legislar sobre esse tema, senão legislo eu. Eu estou participando da coalizão da sociedade para endereçar esse tema da licença paternidade. O prazo é agora, em julho. Eles não conseguiram fazer a lei. Mas aí eu acho, só brincando, é que eu acho que tem um lobby das mulheres, né? Porque a mulher não quer o homem em casa, né? Porque o homem em casa com criança pequena, quando eu fui visitar aqui o Gustavo, recém-nascida, a filha dele, a mulher dele queria colocar ele pra fora de casa, viu? Sai, leva esse cara embora porque tá me dando muito trabalho. Pra ele tomar um café, né? É brincadeira, gente, isso é uma brincadeira só. E Cláudio, eu queria entrar num assunto que tanto para o empresário quanto para os trabalhadores é muito importante, que é essa nova norma que vai entrar, que foi adiada, tal. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa NR1, explicar o que é esse NR1 para a gente, e o que muda na vida do empresário e do empregado, né? A saúde e segurança do trabalho ela é disposta através de normas regulamentadoras. Então, nós temos 38 normas regulamentadoras no Brasil hoje, em vigor. A NR1 é a baliza de todas essas outras normas. E antes ela previa que a empresa deveria olhar para riscos físicos, químicos, biológicos. E não falava nada de riscos psicossociais, que são os riscos que envolvem questões emocionais e de saúde mental do trabalho. Teve uma alteração dessa lei para que o programa de gerenciamento de risco também contemplasse os riscos psicossociais. Então, questões emocionais ligadas ao trabalho que poderiam interferir naquela empresa. Em tese, era para ela entrar em vigor agora no dia 25 de maio, mas na sexta-feira ela foi prorrogada para o dia 25 de maio de... Sexta-feira agora 24, 23, 22, 21. Semana... Recente. Tá. Recente. E agora ela foi prorrogada para o dia 25 de maio de 2026. Então, as empresas precisam se adequar a partir do ano que vem e elas vão ser fiscalizadas e podem ser multadas se elas tiverem alguma questão de saúde mental detectada dentro da empresa pelos fiscais. Então, essa é a mudança da legislação. Como configura? Porque, por exemplo, a questão psicossocial, da saúde mental, que é muito clara, ela não é uma fratura. Ela é uma coisa mais subjetiva, né?
Como é que pode lidar com isso? Eu posso chegar aqui e alegar, pô, tô com um problema, tô com burnout. Como é que você vai ter que passar por uma perícia? Como é que funciona explicar um pouco a parte prática, sabe, para quem tá nos assistindo? Porque eu acho que esse é um grande problema, né? Na verdade, essa é uma grande crítica aos afastamentos do INSS por saúde mental do trabalho, né? Porque você pegar um laudo psiquiátrico é mais simples do que você pegar um laudo de um ortopedista, né? Se você chegar e falar que você quebrou uma perna e pedirem um raio-x, vão ver que você não quebrou a perna. Sim. Agora, para você pedir um laudo psiquiatra, tá todo mundo com um monte de questão, né? Imagina o tanto de questão emocional que São Paulo dá na gente. Sim. O trânsito, o medo da violência, para você entrar numa paranoia e você tá sofrendo de alguma coisa, basta você ser brasileiro, né? Então, isso é uma questão muito séria. Então, a primeira triagem é o laudo do médico particular ou do médico do plano, médico do convênio. Depois de 14 dias, ele é obrigado a ir para o INSS e passar por uma perícia do INSS, e o INSS tem sido mais criterioso em analisar as questões que envolvem saúde mental. E mais criterioso no que eu falo, como que eu falo nisso, no critério? É analisar também os fatores externos, o que está levando a pessoa a ter os quadros de depressão e ansiedade. Uhum. Para ser burnout, tem que ter jornada de trabalho excessiva, aquele empregado que não se desconecta de jeito nenhum do trabalho, que trabalha 24/7, final de semana, feriado, etc. Um ambiente tóxico com muito assédio. Outra questão que também atrapalha muito é falta de empatia da liderança, metas excessivas, então ser muito cobrado e não consegue resolver o problema. Então, algumas coisas têm que ser olhadas para que seja uma doença relacionada ao trabalho. E não algo que te traz de fatores externos. Mas tem gerado muita discussão isso. Sim. Mas se a pessoa tem um problema externo, tá? E não está produzindo e for afastada, a empresa é responsável. Porque, vamos supor, ela teve uma separação ou sofreu um assalto, algum trauma que afetou ela emocionalmente. E ela não consegue performar por esta questão externa, né? Não, o ambiente do trabalho é bom, tá tudo certo, mas aconteceu uma situação de choque, né? Sim, o INSS vai delimitar se é uma doença profissional, que é equiparada ao acidente do trabalho, ou se é uma doença comum. Então, se ela sofreu um grande trauma na vida, provavelmente vai ser enquadrado como uma doença comum. E aí, quem é responsável pelo pagamento é o INSS, é a Previdência. E a empresa não fica responsável por isso. Se for detectado que é um problema do trabalho, aí a empresa fica responsável por isso e vira uma doença profissional equiparada ao acidente do trabalho. Então, essa pessoa, quando ela voltar do afastamento, ela tem direito a 1 ano de estabilidade na empresa, não pode ser mandada embora. Eventualmente, até a danos morais e outros danos materiais, se for demitida nesse período. Então, tem uma questão, sim, de responsabilidade da empresa. E como é que eu detecto aqui que o meu amigo Gustavo está tendo um problema de saúde mental? Ele já é meio afetado, Gustavo, né? Então, ele já tem um problema permanente, né? Mas vamos lá, como é que eu detecto? Como é que a empresa consegue? Quais são os mecanismos que a empresa tem para falar, opa, que a Cláudia está um pouco alterada, não sei, como é que eu consigo antecipar e resolver isso? A gente tem recomendado às empresas a ter um apoio psicológico. Então, ter médico do trabalho é importante, ter essas conversas sobre saúde mental com os empregados, tentar trazer um pouco de autoconhecimento para esses empregados, para que eles percebam o que está acontecendo com eles mesmos, né, e consigam procurar ajuda. Mas a empresa oferecer apoio psicológico e encaminhamento ao psiquiatra ajuda bastante a empresa tentar ajudar essa pessoa, né, porque a gente precisa ajudar as pessoas que estão trabalhando. Você falou, o Tamer brincou, o Gustavo e tal, eu acho que... Acho que a questão da ansiedade e tal, acho que é normal, um pouco ansioso, os fatores da vida me deixam um pouco ansioso. Mas uma pergunta nós temos também uma geração que é diferente também, que está sendo a geração mais medicada também em relação a isso, né? E como é que a gente acaba lidando e tentar equilibrar todos esses fatores que a vida impõe, que causa ansiedade, que causa depressão. Você tem uma geração que busca o remédio para dormir, o remédio para prestar atenção, o remédio para não sei o quê. Como é que a gente lida com tudo isso, né? É muito difícil, né? Esse tema dos medicamentos é um tema de saúde pública também, do excesso de medicamento, da automedicação, e é um tema que também tem que ser endereçado pelas empresas. Tem o estudo da Vidalink, que é uma empresa que eu acompanho, que detectou que a geração Z,
aumentou o uso de medicamento para ansiedade e depressão no ano passado em 8%. O Brasil é o país que mais consome Rivotril, né? Em compensação, os baby boomers diminuíram em 5%. E esse é um movimento que vem da pandemia. Os baby boomers e as gerações mais antigas estavam se medicando mais na pandemia, pelas questões da pandemia. Mas quando passou a pandemia, equilibraram isso e até diminuíram a medicação. E a geração nova, em contrapartida, está se medicando mais. E aí, essa questão dos medicamentos também é um tema tratado na internet. Os influencers falam disso. Direto, né? Sim. Direto falam de medicamento, propagam isso, propagam essa cultura. E é a cultura do shortcut, né? Do menor caminho para chegar nos objetivos. A gente tá falando da informação rápida, né? De tudo muito superficial, de ter paciência para ouvir as coisas, para ouvir os outros, para conversar. Vai na mesma linha do medicamento. Eu quero resolver meu problema, mas eu não quero me aprofundar. Eu tô com questões emocionais, mas uma terapia demora muito. O que eu tomo para resolver o problema, né? Ou para emagrecer rápido, ou para... Que é um pouco essa questão. E uma pergunta, uma outra dúvida. Nem todas as empresas têm estrutura para ter um suporte, né? Tem ferramentas que a empresa possa contratar para que ajudar os funcionários? Tem alguma orientação nesse sentido? Foi uma dura crítica a questão dessa adequação da NRU. Né? E até isso que provavelmente forçou o adiamento da legislação. Porque tudo é custo. Tudo é custo para empresas. As empresas já estão apertadas, já estão atoladas, já estão, né, tendo que pagar um monte de encargo trabalhista, então a gente tem questões sérias. Mas tem muita solução. O Brasil é um país de inovação, né? É um país de solução, de boas soluções. Tem muitos aplicativos, tem muita gente desenvolvendo produtos bem interessantes de saúde mental. E eu acho que vale a pena pesquisar no mercado, sim. Empresas que tenham, né, apoio psicológico por app, que tenham, né, que tragam esse tipo de solução. Tem empresas bem bacanas fazendo isso a um preço justo, com coparticipação do empregado. Basta pesquisar que tem sim. Se você tivesse que dar aqui pra gente, tá fechando aqui a nossa conversa, 5 recomendações. Antes disso, o que o colaborador, o funcionário, o que está trabalhando tem que fazer, tem que se cuidar? Quais são os cuidados que ele tem que ter para não entrar no processo de burnout? E de outro lado, quais seriam as suas 5 recomendações para as empresas? Ou 5 erros ou 5 acertos que elas devem adotar? Isso aqui é para o nosso corte. Tá? Os empregados devem investir em autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Então, conseguir detectar quais são suas limitações, seus entraves, seus problemas. Conseguir falar não. Então, colocar seus limites. Colocar seus limites com respeito, se respeitar. O autoconhecimento nada mais é do que se respeitar. Então, como que meu chefe vai saber que eu não gosto de alguma coisa se eu nunca falei? Isso é muito importante. Como que eu vou dizer que eu estou sendo acionado fora do horário de trabalho se eu nunca levantei essa questão? Tem coisas que são básicas, mas até o básico tem que ser dito. Então, é isso que eu recomendo para o empregado. Que diga o básico. Isso. E as empresas, elas têm que ter um olhar inclusivo para os colaboradores. Então, o que ela pode fazer para prevenir é olhar os afastamentos do trabalho. Se tem empregados afastados por depressão e ansiedade, e realmente cuidar dessas pessoas. Fazer treinamento de prevenção de assédio. Trazer a liderança para essa conversa sobre saúde mental no trabalho, isso é hiper importante. Que todos da empresa estejam na mesma página, estejam engajados. E eu acho que assim, só de trazer essa conversa para a empresa, isso já ajuda muito o ambiente. A minha última, para subverter o script do debate, só para o Tamer justificar o Tamer, eu queria saber duas coisas, uma pergunta com 2 interrogativas. Eu sei que você é uma leitora de livros compulsiva, @livrosdaclau no Instagram. O que você está lendo agora e o que você está vendo de série? O que você recomenda para quem está nos assistindo? Que eu sei que você é muito atenta às mudanças, às coisas mais tecnológicas. Eu acho que isso é legal, falar um pouco daquilo que a Cláudia gosta como Cláudia, entendeu? Eu tenho 2 paixões na minha vida. Uma é a corrida de rua. Então, eu sou uma corredora de rua apaixonada, tenho uma maratona esse ano para fazer e estou nesse momento, assim, além de todas as minhas atividades profissionais, focada na corrida. E a leitura, que eu falo que são os meus 2 flows, né? Eu entro no flow na corrida e eu entro no flow na leitura. Eu leio, eu estudo muito.
Então eu leio muitos livros técnicos e muitos livros que envolvem meu trabalho e esses temas que a gente tá, inclusive os temas que a gente falou aqui hoje. Mas minha paixão são romances. E eu tô lendo Contagem dos Sonhos da Chimamanda, que é a próxima palestra do Fronteiras do Pensamento. Eu vou ver a Chimamanda pela primeira vez aqui no Brasil e assim, eu tô ansiosíssima para isso. Eu acompanho ela e ela é uma das minhas leitoras preferidas e recomendo muito que leiam a Leiam. Muito legal. E série? Você tá vendo alguma série nesse momento? Você acha que vale a pena citar? Teve a série Adolescentes, que entrou nessa questão de assédio, entrou uma questão de assédio, entrou uma questão de bullying e tal. O que você tá vendo agora que é legal? Com essa agenda louca que eu ando, Não de tá muito vendo trabalho, de muita corrida Só jogo no Palmeiras. e de muita leitura, eu demoro 3 noites pra ver um filme. A série eu tenho demorado 3 meses. Então, o que eu tenho assistido são as séries de esporte com os meus filhos pra trabalhar um pouco em família. Eu tenho assistido televisão só com eles. Muito legal. E eu tô vendo a história do Alcaraz agora. Uhum. Pra gente treinar resiliência, história de superação e ver como os grandes gênios do esporte chegaram lá, porque eu acho que é um aprendizado bem bacana pra eles. E se vocês tiverem filhos pequenos, todas as séries de esporte da Netflix são bem bacanas pra assistir com as crianças. Pra mostrar que tem muito esforço pra chegar lá, né? É isso, que ninguém chega lá preguiçoso na rede Sim, social, sim. entendeu? No telefone, na internet. Cláudia, eu queria agradecer demais essa conversa que a gente teve, convidar para outros programas, outros temas. Cada tema que você falou aqui dá um programa para a gente fazer. Não dá tempo de a gente falar de tudo hoje, mas já fica o convite para a gente bater outros papos, discutir essa questão que é super importante, que é a saúde mental, também orientar as empresas, que não é só ter lucro, tem que cuidar do seu capital principal, que é o capital humano, né? E já te agradecer de fundo do coração. Muito obrigado e super bem-vindo ao Papo.com. E se você gostou aqui do nosso conteúdo, dá o joinha, curte, compartilha. Esse é um tema muito rico, tá? Eu vou deixar aqui o contato da doutora Cláudia também, para quem quiser também bater um papo com ela. Ela dá palestras, ela fala sobre esse assunto. É muito rico. Hoje a gente teve uma conversa com todo o meu time e o pessoal adorou, posso te garantir. A gente se vê na próxima oportunidade. Até lá, gente.